O Record News Rural já está no ar e a gente abre essa edição falando de fertilizantes. É que mesmo com a pandemia do coronavírus, o agronegócio continua movimentando a economia nacional. E o segmento de fertilizantes deve ajudar a sustentar os números. A economia brasileira encolheu 1,5% no primeiro trimestre de 2020, em comparação aos últimos 3 meses de 2019. Esse resultado já é reflexo da pandemia do coronavírus. Por outro lado, as riquezas geradas pelo agronegócio seguem salvando o país. O setor teve leve alta de 0,6% e impediu um impacto ainda maior no resultado geral. E um dos segmentos que deve impulsionar esses números é o de fertilizantes. O agronegócio vai continuar sendo um setor pujante da economia, né? Ano passado, dados da ANDA, foram entregues, como exemplo, 36 milhões de toneladas no Brasil, né? Foram consumidas. Esse ano estamos falando em 37 milhões de toneladas de NPK. Isso já mostra um crescimento, né, que já está acontecendo, porque já tem áreas da safra 2021 que já compraram 50% dos insumos ou mais. Então, assim, o PIB do agronegócio, segundo a CPEA, ano passado, foi 21,4% do PIB brasileiro, né? Esse ano, percentualmente, esse valor vai ser maior que 21,4%. Por quê? Porque alguns setores, eles vão cair. Além do dólar valorizado e em patamar mais alto, as altas das commodities agrícolas em 2020, principalmente a soja e o milho, deverão aumentar a demanda interna por adubos para a temporada 2020 e 2021. O mercado brasileiro deve crescer 2,5% este ano, com a entrega de quase 37 milhões de toneladas. A perspectiva considera um leve incremento nas aplicações dos adubos nas lavouras de grãos e recuo na aplicação dos insumos em culturas que sofrem desvalorização no momento, como a cana-de-açúcar, impactada pelo preço do petróleo, o algodão, hortifrutis e flores. É um momento delicado, é um momento que requer atenção, é um momento que a gente nunca passou antes, né? Mas é um momento que ele tem início, meio e fim. O mercado de fertilizantes, principalmente os foliares, deve ficar mais aquecido no segundo semestre, já que agora grande parte das culturas está no período da entre-safra. A característica da produção nacional também favorece o segmento, além da demanda por mais comida. No Brasil, por ser um país tropical, nós temos uma diversificação muito grande de culturas. Isso é muito bom. Isso distribui riscos e uma cultura pode compensar a defasagem de outra cultura. Algumas que caíram o preço e outras sobem o preço. Então, na média do agro, fica mais estável. O crescimento da população é um fato, né? Cresce, né? Com mais intensidade ou menos está crescendo. Crescendo tem maior demanda de alimentação. E segurança alimentar é fator crítico nessa conta, né? Então a gente sempre acredita que quem está inserido na produção de alimentos tem uma estabilidade de maior longo prazo. E como a gente viu, o setor agrícola apresentou crescimento durante a pandemia. Na zona rural de Campos, no Rio de Janeiro, os produtores estão animados com os resultados. A terra já está sendo preparada para um novo plantio. A pandemia da Covid-19 não fez a atividade agrícola parar. Pelo contrário, é preciso semear mais para garantir o abastecimento do mercado municipal, feiras e supermercados. Este sítio na zona rural de Campos é um dos maiores produtores de hortaliças da região. A área equivalente a 8 campos de futebol tem variedade de cultivo. Nós temos aqui uns 20 hectares, mas está produzindo aí em torno de 8 hectares, entendeu? Porque para hortaliça é até um tamanho excelente, entendeu? Mas nós estamos investindo também em aipim, entendeu? Outro tipo de cultura, como abóbora, quiabo, estou com uma lavoura grande de quiabo, começar a produzir, entendeu? Então fizemos agora um experimento de vagem, está saindo muito bem, entendeu? Então estamos ampliando. Agora, com mais o apoio da agricultura da municipal, entendeu? A gente tem como até ampliar mais ainda. O planejamento é essencial para produzir durante todo o ano. São toneladas de alimentos cultivados de forma natural e a irrigação ajuda no desenvolvimento. O repolho,
A couve-flor e o alface já estão quase no ponto para a colheita. A família também faz experimentos para aumentar a variedade produtiva. Neste trecho, eles plantaram vagem, que pode ser colhida em 45 dias. Como deu certo, agora vão comprar mais sementes para aumentar a lavoura. A vagem, a gente está se vendo que deu retorno, está dando retorno, dá retorno, é bom produto. Não sei que adapta em todo o solo, mas no solo que nós fizemos aqui como experimento, adaptou muito bem. Entendeu como? Simplesmente só com adubozinho químico muito pouco, é mais orgânica mesmo, que tem que corrigir o solo e dá retorno, tem um retorno gratificante. Valeu a pena o investimento? Valeu a pena investir. E é claro que os cuidados são importantes no manejo das hortaliças. O homem do campo não descuida da saúde. A máscara virou item indispensável. A gente repassa o que o Ministério da Saúde repassa para a gente. Usar máscara, não ter aglomeração, usar álcool gel, ao chegar a casa lavar as mãos, sabonete, sabão. Dados nacionais sobre a agropecuária apresentam um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre de 2020, em comparação ao quarto trimestre de 2019, conforme informações divulgadas pelo IBGE sobre o Produto Interno Bruto, o PIB do país. O setor foi o único da atividade econômica nacional a crescer no período analisado, de acordo com o estudo. Em relação ao igual período do ano passado, a agropecuária teve crescimento de 1,9%. Em Campos, existem 4.000 famílias que sobrevivem da agricultura familiar. E os cuidados com o coronavírus continuam em todo o setor agropecuário, seja na produção de hortifruti ou nas indústrias. Todo mundo adotou medidas de prevenção. Nas estufas de Seu Geno, a máscara já virou um acessório tão importante quanto o uniforme dos funcionários. Mesmo estando ao ar livre e relativamente longe da área urbana, o produtor de hortaliças procura manter a propriedade e os colaboradores protegidos com relação a esse inimigo invisível chamado novo coronavírus. Aqui a máscara é indispensável, né? Uma segurança de cada um, apesar que aqui na horta a gente trabalha mais ou menos, não trabalha 50 metros uns do outro, né? 1 ou 2 por estufa, né? Então aqui na horta é bem menos fácil pegar o contato do que eu lá fora na cidade, junto com o povo, né? Mas mesmo assim tem a segurança, todos com máscara, álcool gel em 3, 4 pontos da horta, né? Segundo ele, a preocupação vai além da produção. Como atende mais de 20 pontos dentro da cidade, os cuidados são redobrados, principalmente pela quantidade de pessoas que ele tem contato todos os dias. Todos os mercados de fruteira que a gente entrega em Chapecó, não é permitida a entrada sem máscara, principalmente nos depósitos onde é feito, onde entrega as verduras, né? Os cuidados se estendem a outros gigantes mundiais do setor de alimentos, já que direta e indiretamente empregam e mantêm em suas fábricas milhares de colaboradores, sendo que diversos já foram diagnosticados com a Covid-19. Através de uma nota, a BRF informou que busca respeitar a privacidade de colaboradores e familiares e, portanto, os dados referentes a casos confirmados da Covid-19 dentro da empresa são repassados somente para o setor competente, as autoridades de saúde e também de saúde ocupacional da própria companhia. Além disso, algumas ações específicas de segurança estão sendo tomadas dentro da empresa, como o uso de álcool gel, máscara, luva e distanciamento entre os funcionários. Além disso, aquele colaborador que estiver no grupo de risco, ele é afastado imediatamente. E falando em cadeia produtiva, nesse enfrentamento à Covid-19, a blindagem contra o vírus precisa acontecer independente do local. Mesmo estando longe dos centros urbanos, o risco aos produtores rurais é iminente. Hoje, além da certificação com relação à sanidade, os cuidados precisam ser redobrados. Lembrando que você pode conferir todas as matérias que já foram ao ar aqui na Record News no YouTube. Lá você também consegue acompanhar a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/RecordNews, se inscreva no canal e fique conectado com a gente. A pandemia do coronavírus afetou o setor de gado de corte. Só nos 3 primeiros meses deste ano, o preço da arroba do boi variou muito no mercado interno. A repórter Lorena Gomes foi até uma fazenda em Anápolis, Goiás, para saber como que está a situação para os pecuaristas.
Nesta propriedade em Interlândia, distrito de Anápolis, passam por ano 600 animais por aqui. O Azemor trabalha há 30 anos com o mercado bovino e nunca tinha visto um momento de crise como esse. Devido a essa pandemia, que não é uma coisa sazonal, é o mundo que está vivendo essa crise, é uma crise geral. E com isso afetou o mercado do boi gordo, que é o nosso produto. A gente trabalha nessa área já há muitos anos e vem passando por épocas difíceis, épocas melhores, mas no momento é um momento de muita cautela. Os garrotes que seriam vendidos nos próximos dias vão ter que esperar. Seria um período que geralmente todo ano eu vendo nessa época e depois eu faço uma segunda remessa e vendo em janeiro. Agora eu vou ter que aguardar um pouco devido à reposição que está um pouco alterada, porque o boi foi, o preço subiu e voltou, e o bezerro foi e não voltou. Aí não está dando assim para a gente fazer uma boa reposição, vai ter que aguardar um pouco para ver o que acontece. A alta do dólar pode até ser positiva para alguns, mas para outros significa mais custos. No nosso específico, aumenta um pouco até o preço dos insumos, porque muita coisa, por exemplo, a soja, muitos derivados que são feitos da soja, soja é dólar. Aumenta o preço da soja, vai afetar sendo um insumo para o bovino. Os números só parecem ser bons para exportação. A carne bovina representou 3,7% das vendas brasileiras e 15,1% das goianas. Um crescimento de 4,9% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Em relação ao abate, a queda foi significativa, 21,5% no primeiro trimestre aqui no estado. O preço da arroba tem oscilado bastante nesses primeiros meses do ano e são vários os fatores. A seca está chegando, o dólar está mais alto, tem a pandemia do novo coronavírus. Dados da Conab mostram que em março o preço da arroba ficou em torno de R$ 185. Esse valor é bom para vocês, Azamor? Bom, hoje esse valor para nós está um pouco defasado, porque nós vendemos boi até de 200 a 220 reais por arroba. E com a chegada dessa pandemia, o que afetou o comércio, na verdade afetou o comércio mundial. E isso acabou afetando para nós aqui também no setor pecuário. Momento de boi de pastagem que você estava falando, é um momento para você aguardar um pouco mais? O boi que está pronto no pasto, quando você tem condições de segurá-lo, você segura. Mas chega um momento que não tem como você segurar. Aí aumenta um pouco a oferta, também os frigoríficos conseguem retrair o valor da compra. Ou seja, é o momento de esperar mesmo? Hoje é o momento de esperar. Tem que ter uma certa tranquilidade e segurança, porque a gente não tem como fazer uma previsão. Mas o que a gente imagina é que vai ter uma retomada nos preços lá para agosto e setembro. A gente vai agora para a região do Vale do Paranapanema. É que o município é um dos grandes produtores do milho safrinha, mas a estiagem prejudicou a produção, que deve ser menor em relação à última safra. O seu Paulo Rocha é sócio com mais 3 pessoas em uma fazenda no município de Cândido Mota. Em fevereiro, eles plantaram milho safrinha, cultivado em uma janela de tempo entre os 2 cultivos de soja. Ele olha a roça e sabe que poderia ter obtido um melhor resultado, não fosse a seca. A região chegou a ficar 45 dias sem chuva. A segunda safra teve um problema hídrico, faltou chuva em 2 fases da lavoura de segunda safra. Mas teve uma boa recuperação depois que veio a chuva. Mesmo assim, estamos calculando prejuízo para algumas áreas, principalmente áreas mais novas, de plantio mais novo. A estimativa do Ministério da Agricultura é colher 12 milhões de toneladas de milho safrinha este ano, 400 mil toneladas a menos do que no ano passado, tudo por conta da estiagem prolongada. Quem plantou logo no início da temporada conseguiu salvar a produção. Apesar das dificuldades com a falta de chuva no começo do ano, a produtividade deve ser boa. Isso a gente observa aqui nesta área que foi preparada para um dia de campo. Aqui a gente encontra uma espiga como essa daqui, ó. Ela granou por completo, não sobrou nem mesmo aquela partezinha branca do sabugo. Um orgulho para o produtor que tanto trabalhou.
resultado de muitos tratos culturais. O custo por hectare chegou a R$ 2.500. Nem todo agricultor tem dinheiro para um investimento assim. 100 sacas é um planejamento que a gente faz no início da implantação da lavoura, né? Conforme o potencial de cada agricultor, conforme o investimento financeiro e técnico de cada agricultor, mas é uma média que a gente utiliza, o número médio para a região de 100 sacos por hectare, né? Agora com essa perda aí pelo déficit hídrico, por essa estiagem aí de 45 dias na região, com certeza essa média não vai ser alcançada não. Mas quem tardou o plantio vai ter prejuízo. Olha a diferença desta outra plantação. As cultivares estão bem menores e com desenvolvimento mais atrasado. A boa notícia é que a chuva do início de junho deve ajudar o produtor. Olhando os mapas de previsões mais atualizados aí, não mostra nada de geada para a região, entendeu? Isso muda, mas a gente acredita muito nessa previsão e tem previsto aí chuvas para os próximos 10 dias, né? Então a condição hoje de umidade, condição hídrica do solo é muito boa, muito favorável para a continuidade aí da cultura, né? E se vier essa próxima chuva aí, fica bem próximo aí de atender a necessidade que o milho tem para finalizar o ciclo dele. Com a demanda chinesa elevada, as exportações brasileiras de carne suína atingiram um recorde em maio. O volume exportado foi 44% maior do que no mês anterior. Em maio, as exportações brasileiras de carne suína in natura atingiram o maior volume desde 1997, quando os números começaram a ser registrados. Os embarques do mês passado totalizaram 90.700 toneladas, um aumento de pouco mais de 44% frente ao resultado de abril, e ainda 53,2% acima do volume verificado em maio de 2019. Segundo colaboradores do CPEA, a demanda chinesa seguiu sendo o principal motivo do incremento nos embarques brasileiros da proteína. A maior quantidade escoada e o alto patamar do câmbio resultaram em outro recorde. Foi a primeira vez na história que a receita média obtida pelo setor foi acima de R$1 bilhão. Dessa forma, as exportações de carne suína in natura geraram R$1 bilhão e 200 milhões, montante 50,7% maior que o de abril e mais que o dobro da receita obtida em maio de 2019. A presença da peste suína africana em diversos países da Ásia, da Europa e da África é um dos fatores que tem favorecido a carne suína brasileira no mercado internacional. Agora, olha só, mais de 20 mil tainhas foram capturadas na Praia dos Ingleses, no norte de Santa Catarina. A pesca é feita com rede arrastando os peixes para a praia. O frio trouxe a tainha para o estado nas últimas semanas. Em maio foram registradas as pescas mais expressivas. A expectativa é de que a safra deste ano supere a de 2019. Só no mês passado foram mais de 300 toneladas na região. Com as primeiras notícias sobre o coronavírus, muita gente estocou o alimento. E essa atitude é apontada como um dos fatores para a disparada do preço do feijão. O valor pode passar de R$10 o quilo. E essa alta pode sim afetar a produção no campo. Uma coisa não se pode negar: este período de pandemia alterou a vida de todo mundo e impactou também o preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados. O preço do arroz, olha, subiu bastante. O pacote do açúcar também não está assim com um valor tão atrativo. Mas é o feijão, o grande vilão da cesta básica. Aqui em Mato Grosso do Sul, em alguns supermercados, o pacote de 1 quilo já passa de R$10, segundo o Procon. Este ano, a quebra na safra do grão nas regiões sul e sudeste pode ter contribuído para o aumento. Isso sem falar na correria de muita gente que comprou o feijão para estocar, principalmente no início da pandemia. Em Mato Grosso do Sul, o órgão de defesa do consumidor fiscalizou supermercados e descobriu que o aumento já veio das distribuidoras. 2 empresas estão sendo investigadas.
após a resposta das distribuidoras, nós queremos entender se esse problema está na indústria, se esse problema está no produtor. Nós vamos até o final dessa cadeia para que o consumidor não sofra mais como já vem sofrendo. A previsão é de uma boa safra de café no sul de Minas Gerais e muitos produtores se anteciparam e já comercializaram a produção no mercado futuro. As vantagens compensam essa antecipação. Heitor é um desses produtores. Ele aproveitou os bons preços oferecidos no mercado futuro e travou parte da produção. Desse ano a gente já fez as travas. A gente aproveitou a alta do dólar, que pegou um preço bom de trava e travou num preço bom para esse ano. A comercialização do café no mercado futuro, segundo o produtor, tem sido uma ótima ferramenta de auxílio na gestão dentro da propriedade. Que já garante um preço para você poder trabalhar mais seguro, né? Você está sabendo o custo da sua produção, acho que ajuda muito, que aí você já tem uma margem mais segura para você poder trabalhar na compra de insumos, no pós-colheita, em tudo. Para o trader da Minasul, Eberson Vilas Boas, Heitor tem toda a razão. Quando o produtor antecipa a sua comercialização, e lógico, num preço médio de venda bem acima do custo de produção, então ele tem várias vantagens. Uma delas, gestão financeira na propriedade. Ele não precisa colher correndo de qualquer jeito para poder vender o café, uma vez que ele já vendeu. Então ele consegue caprichar na colheita, caprichar no terreiro, na qualidade, entregar o café e simplesmente liquidar aquela operação que ele já fez. Então aquela pressão de venda que ele corria para fazer, para aproveitar o mercado, ele não precisa fazer. Este ano houve um aumento na comercialização da safra por meio do mercado futuro na Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha. E um dos motivos foi a alta do dólar, que impulsionou a valorização no preço da saca do café, segundo o trader. Cerca de 35% a 40% da safra do café da região onde atua a Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha já foi comercializada. Os embarques estão acontecendo normalmente. Esse café, por exemplo, vai para o Japão. E a orientação do especialista é para que o produtor aproveite o bom preço pago pela saca de café. Esse percentual mais alto em relação aos anos anteriores está muito ligado ao trabalho que a Minasul fez com os cooperados, levando ao campo conhecimento, segurança, credibilidade dessa ferramenta de mercado futuro, e nós percebemos esse ano esse salto na quantidade comercializada. No campo, a colheita já começou e com boa expectativa entre os produtores. Bom, a expectativa nossa para esse ano é muito boa. Está um café muito bem granado, foi uma florada boa. Expectativa muito boa para esse ano. Em Nerópolis, no estado de Goiás, um agricultor mantém uma tradição de mais de 30 anos no cultivo de mexerica polcã. Este ano, a lavoura deve produzir 300 toneladas da fruta. Acompanhe na reportagem. Estamos na safra da polcã, fruta fácil de descascar e de aroma forte. A maior parte do consumo de toda a produção de mexerica é in natura, mas pode ser usada também na indústria, para a fabricação de sucos, óleos essenciais e até rações. E nesse pomar aqui em Nerópolis, difícil mesmo é escolher qual fruto tirar do pé, pelo tamanho, pela beleza e uma doçura fora do comum. A gente mostra, olha só, a quantidade de frutos por pé. Um pé desse aqui, ó, comum, chega a produzir 250 quilos de mexerica em plena safra. Mas o que os produtores aqui contam pra gente, que estão conseguindo um resultado ainda maior. Cada pé que a gente olha consegue essa imagem maravilhosa de muita fartura aqui na região de Nerópolis. Esse pomar aqui são 2 irmãos que tomam conta, a gente vai conversar aqui com o seu José Wellington. Esse ano, me parece que o senhor está bem satisfeito com a produção, né? Com certeza. A produção esse ano foi uma produção assim, razoável, mas os frutos muito sadios, graúdos, com muito trabalho, mas tem dado o resultado esperado.
O senhor fez o plantio escalonado, a irrigação escalonada. A gente vê aqui que a maioria dos frutos está bem madura já. Como é que o senhor fez essa produção do senhor, esse manejo? Esse manejo a gente começa a irrigação por etapa, não agua tudo de uma vez, por causa que não dá conta de colheita de uma vez. Tem que ser escalonado, tanto a aguação como a colheita. Um dos pés aqui do pomar, a fartura que ele tem aqui é grande demais, gente. Está em plena safra e ele distribui essa produção dele na Ceasa. Olha aqui, ó. Ele tem que às vezes usar aqui uma escora nos pés de mexerica para não cair, porque tá bem pesado mesmo aqui, ó. E todas assim, ó, nesse padrão. Grandes e bastante suculentas. A fruta amarela é rica em vitamina C, vitaminas B1 e B2, que melhoram a saúde da pele e dos olhos e traz muitos outros benefícios para a saúde, além de ser muito saborosa e ter aroma característico, que faz com que ela seja bastante procurada. Por isso, os cuidados no cultivo precisam ser constantes para que não falte fruta no mercado. O volume de frutos no pomar mostra que até o fim da safra, há muito trabalho pela frente. Mas tem um segredo aqui na hora de colher a mexerica para conservar ela um pouco mais. A gente não está com a tesoura aqui agora, mas na hora de colher, o certo é esse aqui, ó, que a gente até falou no início, ó. Tem que estar sempre assim, ó, com um pedacinho do galho. Seu José, no que ajuda a colher assim? Isso aqui é muito importante. Essa mexerica, ela vai para o Ceasa, do Ceasa também vai para outras cidades, até para outro estado. E se você, como ela já está madura, se você não tiver que colher desse jeito, essa parte dela aqui, com 2, 3 dias apodrece. E com isso aqui ela aguenta 4, 5 dias, ela aguenta o dobro do tempo que aguentava se não fosse com a tesoura. E evita também de entrar bactéria. O apanhador tem que ter experiência. Às vezes, ele vem aqui, ó, para apanhar e faz isso, ó. Isso. Olha só. Aqui vira uma entrada para fungo, para bactéria e tudo mais. Essa aqui eu vou experimentar ela daqui a pouco, por isso que eu ponho ela assim para mostrar para você como que é. Desse jeito aqui não dura, né? Não conserva, não tem, né? Comércio. Isso aí, se for desse jeito, aí tem que chegar lá e doar, porque para comércio não serve. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Se possível com essa folhinha assim, que é para ficar mais bonita na banca, né? Para estética, mas com a tesoura a gente não consegue apanhar desse jeito, porque isso aqui é o seguinte, ajuda e atrapalha. Com esse talo desse tamanho, o que vai acontecer dessa mexerica furar a outra. Ah, entendi. Então tem que ser apanhado com a tesoura, mas rente. Aqui, ó. Do jeito que não fica aberto aqui o fundinho. Não fica aberto dela. E não fica sobrando ponta. O interesse comercial pela mexerica é muito grande e a produtividade é boa. O baixo índice de chuvas no cinturão citrícola atrasou o desenvolvimento do limão no pé, o que reflete na disponibilidade da fruta no mercado e também na alta dos preços. A oferta de limão Tahiti esteve controlada no mercado paulista no mês passado. E a expectativa para este mês é de que os preços da fruta sigam firmes, principalmente se a demanda do mercado externo continuar aquecida. Até então, a expectativa dos agentes consultados pelo CPEA era de que a colheita das frutas provenientes da segunda florada elevasse a disponibilidade do limão no mercado. Porém, o baixo índice de chuvas no cinturão citrícola entre abril e maio atrasou o desenvolvimento da variedade, elevando o tempo de permanência das frutas nos pés. No final de maio, algumas negociações chegaram a R$ 45 a caixa de 27 quilos. Nas semanas anteriores, a caixa chegou a registrar R$ 20. Desta forma, as cotações do mercado interno encerraram maio com alta de 64% em comparação a abril. A banana é uma fruta muito fácil de cultivar e não exige muitos cuidados. E, claro, tem um bom retorno financeiro, já que é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. A nossa equipe foi até a cidade de Paraibuna conhecer mais sobre o cultivo. Ela é a cara do Brasil. Rica em potássio, a banana é uma das frutas preferidas dos brasileiros e está na lista das mais consumidas. Nessa propriedade em Paraibuna, o cultivo começou há 6 anos. Primeira vez foram 250 pés. Aí que a gente ganhou as mudas. Aí a gente, o outro mais depois, ganhamos mais 200 pés. E plantamos. Depois a gente foi conseguindo a muda da própria bananeira que plantou. 12 meses após o plantio da muda, a bananeira começa a dar frutos.
Por ano, cada pé produz, em média, 4 cachos, com cerca de 20 quilos cada um. Como exige poucos cuidados, seu Diniz diz que tem um bom retorno. A banana é pouco cuidado, na verdade. A gente tem que, às vezes, tirar alguns pés que está sobrando para vir um cacho melhor, né? E manter limpo. A hora mais difícil é a da colheita. Com uma foice, ele retira os cachos, um a um. A propriedade tem aproximadamente 29 mil metros quadrados e aqui o sistema de plantio é chamado de consorciado. O que é isso? A gente está vendo aqui, por exemplo, uma bananeira, tem um araçá, tem pitanga, tudo junto no mesmo terreno. Quais são as vantagens, seu Diniz, desse tipo de sistema? Esse sistema é implantado aqui dessa lavoura da propriedade, é manter o solo úmido. E devido ao consorciamento de plantas diversas, ao afastamento de pragas. Então aqui a gente não tem o problema de praga e não tem o problema do solo degradado, que o solo é tudo forrado. Pode ver aqui como está vendo. Hoje a propriedade é orgânica, né? Certificado e tudo de orgânico. A gente está trabalhando da melhor maneira que a gente consegue. É banana livre de agrotóxicos, que daqui abastece quitandas e mercados da região. Seu Diniz também comercializa frutas nativas da Mata Atlântica, como o cambuci e a uvaia. Por isso a banana é um complemento no trabalho que a família já desenvolve há mais de 15 anos. Após ser retirado do pé, chega a hora de despencar os cachos. Aqui mesmo, o fruto é higienizado e já pode ser levado para o consumidor. Fruta natural, né? A gente que consome fruta, quem compra da gente para consumir, está consumindo qualidade. E a gente fica feliz de ver a pessoa consumindo. Chegou a hora da nossa receita. E que tal um hambúrguer caipira feito com carne de porco, hein? Tem ainda maionese de couve, couve crisp e quiabo no lugar de batata frita. Quem ensina pra gente é o chefe Danilo Assunção. Para a receita de hambúrguer caipira, você vai precisar de 4 broas de milho em formato de pão de hambúrguer, 8 fatias de queijo meia cura, 350 gramas de pernil suíno moído sem osso e sem couro, 50 gramas de linguiça calabresa defumada moída sem pele, 2 dentes de alho picados, pimenta a dedo de moça picada a gosto, sal a gosto. Para a conserva de cebola roxa, os ingredientes são uma cebola roxa grande, limão a gosto, azeite a gosto e sal a gosto. Para o crisp de couve, você vai precisar de 6 folhas de couve picadas finamente, óleo de soja para fritura e sal a gosto. Para o quiabo frito de acompanhamento, você vai precisar de 24 quiabos pequenos, meia xícara de chá de amido de milho, meia xícara de chá de fubá, sal a gosto, óleo de soja para fritura. Os ingredientes dessa receita rendem 4 lanches. Bom, primeiramente a gente vai moer o pernil juntamente com a linguiça calabresa 2 vezes no moedor, tá? Bom, a carne já está moída, a gente vai acrescentar o alho picado, a pimenta dedo de moça, que é opcional, só para quem gostar de pimenta, tá? E vamos colocar o nosso sal e um pouquinho de pimenta do reino também. Agora a gente vai mexer, misturar bem e começar a moldar. Bom, agora está misturado os temperos do nosso hambúrguer suíno, a gente vai moldar. A gente pode moldar a partir de uma bolinha, achatar e deixar ele de formato mais rústico mesmo, tá certo? E a gente pode também, com o auxílio do papel manteiga e um aro, deixar ele bem redondinho como o hambúrguer que a gente encontra no mercado, tá certo? Agora a gente vai produzir a nossa maionese de couve, tá? Vamos começar aqui com uma gema. Vou adicionar também folhas de couve, um pouquinho de mostarda para temperar, tá? Pode ser mostarda escura, e o leite. Aí eu vou começar a bater e acrescentando o óleo aos poucos até dar um ponto.
Agora essa maionese a gente vai temperar com sal a gosto e suco de limão, a nossa maionese. Aí vamos levar para a geladeira. Para conserva de cebola roxa, a gente vai dar um susto nela na água fervendo, tá? Rapidinho, alguns segundos. E depois de passar por ela para a água fervendo, a gente joga ela numa água bem gelada com bastante gelo, tá? Bom, depois que a gente deu o choque térmico aqui na nossa cebola roxa, a gente vai temperar ela com azeite, limão e sal, tudo a gosto, tá? E aí a gente gela para a hora da montagem do lanche. Bom, agora o nosso óleo está aquecido, a gente vai começar a fritar o nosso crisp de couve, tá? Vamos dobrando sempre para o centro para formar uma bolinha com a couve frita. Tirando aqui nosso crisp de couve para montar o lanche. Depois é só escorrer e colocar uma pitada de sal. Agora a gente vai levar o nosso hambúrguer para a chapa, tá? Bom, agora a gente vai grelhar para ele ficar bem assadinho, lembrando que a carne de porco não é muito legal a gente servir mal passado, tá certo? Pessoal, o acompanhamento desse hambúrguer vai ser o nosso quiabo frito. A massinha dele vai ser a base de farinha, amido de milho e a gente dá o ponto com água gelada. Vamos colocando água gelada aos poucos e mexendo, óleo quente, a gente pega nosso quiabo, mergulha nessa massinha aqui, deixa escorrer o excesso e a gente frita. Bom, a nossa massinha de quiabo aqui, ela já está meio firminha. É hora da gente tirar nosso quiabo. Ele vai ficar bem al dente, crocante, tá certo? E a gente vai servir junto com o nosso hambúrguer. Bom, pessoal, aqui estão os pedaços do nosso queijo meia cura. A gente vai colocar eles em cima do nosso hambúrguer. E a gente, para dar um gostinho de tostado, a gente vai queimar com o maçarico. O estado de Santa Catarina está completando 13 anos como área livre da febre aftosa. A certificação veio em 2007 e desde então os pecuaristas do estado não precisam mais fazer a vacinação. Apenas 3 países da América Latina são considerados livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal: Chile, Guiana e Peru. Além disso, existem zonas livres dentro de países, como é o caso de Santa Catarina. Em maio de 2007, o estado catarinense recebeu a certificação e, desde então, se mantém como referência em saúde animal e defesa agropecuária. Na última década, somos os maiores produtores de suínos do Brasil, o segundo maior produtor de aves e o quarto maior produtor de leite, com acesso aos mercados mais exigentes e competitivos do mundo. O Japão, a Coreia do Sul, eles são mercados muito exigentes e que Santa Catarina conquistou. É uma conquista que levou anos para chegarmos a esse status, né, esse reconhecimento internacional pela OIE. E é um momento assim de colhermos os frutos. A gente está vendo aí, né, as exportações tem grande importância para o nosso estado, né, estão mantendo o PIB do nosso estado. A certificação da Organização Mundial de Saúde Animal é o maior status sanitário que um estado ou país pode alcançar e demonstra ao mundo, principalmente aos mercados internacionais, que cumpre todos os requisitos técnicos e que consegue comprovar a saúde de seu rebanho. Por isso, a importância do produtor que está na ponta, cuidando e observando tudo de perto. Nós temos que estar em contato constante com o produtor, orientando sobre o que é a doença, quais os sintomas que ela pode trazer, pode apresentar, para que todo esse segmento esteja sensibilizado de notificar qualquer suspeita. A febre aftosa é uma das doenças com maior risco sanitário e econômico. Por isso, alguns países só compram carnes de áreas livres da doença, sem vacinação, onde comprovadamente não existe a circulação do vírus e, consequentemente, o controle sanitário é maior. O último foco de febre aftosa em Santa Catarina ocorreu em 1993 e, a partir de 2000, foi suspensa a vacinação contra a doença. 7 anos depois, representantes do governo do estado compareceram à Assembleia Mundial da OIE, onde receberam o certificado que fez do estado a única zona livre de febre aftosa sem vacinação do Brasil. Os esforços por aqui são imensos para manter esse importante status sanitário. Conquistar é difícil, sim, mas manter
o status sanitário, ele é muito mais difícil e requer uma série de exigências, né, que além de ter todo um segmento sensibilizado, controle de trânsito, visitas às propriedades, fiscalização, monitorias constantes que nós temos que estar fazendo. Desde janeiro de 2019, mais de 700 estabelecimentos brasileiros foram habilitados para exportar para 24 países. Na semana passada, mais 4 unidades frigoríficas de aves e uma de suínos foram credenciadas e irão vender as carnes do Brasil para o Vietnã. As exportações de produtos agrícolas para o Vietnã em 2019 somaram 27 bilhões e meio de dólares. Desde janeiro do ano passado, o Brasil abriu 65 mercados para produtos agropecuários, sendo 30 aberturas registradas somente este ano. Em maio, a Tailândia, por exemplo, comunicou que irá importar carne bovina do Brasil, mercado com potencial de receita de 100 milhões de dólares nos próximos anos. O país também abriu seu mercado para os lácteos brasileiros. O governo das Filipinas também credenciou estabelecimentos de carne bovinas, de aves, de peru e suína. O Brasil também exporta castanha de baru para a Coreia do Sul, melão para a China, gergelim para a Índia, castanha do Brasil para a Arábia Saudita e milho de pipoca para a Colômbia. As exportações do agronegócio atingiram valor recorde em abril, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 10 bilhões de dólares no mês. Uma produtora rural está investindo em um processo sustentável para melhorar a qualidade do café. 25 caixas de abelha foram colocadas em 1 hectare para que ocorra o processo de polinização da florada. A ação pode resultar em um café mais doce. Um lugar rico de histórias. Essa é a produtora Marisa Contreiras, uma defensora do trabalho das mulheres no agro. Ela tem atitude de sobra, mas o que faz a diferença no negócio dela é trabalhar com paixão. A gente começou faz 2 semanas, então esse é o nosso ponto máximo de dedicação, porque a gente passou o ano inteiro cuidando da lavoura. Então agora, na hora da safra, a gente se dedica totalmente à colheita do café, a colher os melhores grãos, a fazer toda a rastreabilidade desse café e a colher os melhores cafés. A safra já começou aqui e está em ritmo acelerado. São 100 hectares de café. Esse aqui é o Talhão do Bem. Durante nossa conversa, acho que a palavra que mais escutei foi sustentabilidade. A produtora inovou vários processos para ser cada vez mais sustentável. Nós vivemos o presente analisando como será o nosso futuro. Então a gente acredita que essa cafeicultura sustentável, de produtores mais sustentáveis, é todo um processo de evolução de fazerem cafés mais limpos. No pós-colheita, vários processos, como fermentação, terreiro suspenso, mas a expectativa mesmo está nesse café aqui. Esse aqui foi o talhão escolhido para ser polinizado com abelhas. 1 hectare de café e 25 caixas de abelhas foram colocadas antes da florada. A perspectiva da produtora é entender como esse café vai responder na xícara. A gente fez esse projeto em parceria com a Embrapa e com a USP, polinizando o café, colocando as caixas de abelha. A princípio nós fizemos 1 hectare para fazer um modelo. Então a gente quer medir agora a verdadeira história desse café, o que ele vai contar para a gente nas xícaras, porque a gente já sente hoje, estamos aqui com o nosso pessoal da Minasul, com o nosso time da Minasul, já medimos o Brix, deu um café super doce com 29 de graus de açúcar de porcentagem. É um primeiro indício que vai dar um café de excelente qualidade. O Chico é responsável pelo departamento de cafés especiais da Minasul e veio conferir de perto o trabalho da produtora. O primeiro ponto é a gente conhecer o dia a dia de cada propriedade. Depois conhecer o sabor de cada talhão, ou seja, fazer um mapeamento de qualidade. E em cima disso a gente vai aplicar alguns processos aonde o produtor vai acompanhar com a gente, vai provar o resultado junto com a gente e ver qual que vai ser o campeão da fazenda, da safra. É porque todo esse trabalho aqui vai refletir lá fora, em quem está buscando por esses cafés, não é, Vinícius? O processo de produzir um café especial tão detalhista que é, a venda para o café especial do mesmo jeito. Então a história envolvida, os processos novos, diferentes, tudo ajuda na hora de fazer todo o marketing desses cafés lá fora para os compradores.
Lembrando que você pode nos acompanhar pelo YouTube, é só acessar youtube.com/RecoaNews ou então aproxime a câmera do seu celular desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, que ele vai te levar para o nosso canal. Se inscreva na página para conferir o conteúdo que é exclusivo. Você vai acompanhar agora uma reportagem sobre a beleza dos girassóis que tem se misturado com a paisagem do Cerrado em Bela Vista de Goiás. Na lavoura tem planta que chega a ter quase 2 metros de altura. Esta plantação de girassol está chamando a atenção de quem passa pela estrada em Senador Canedo. É a primeira vez que o produtor decidiu cultivar o girassol como rotação de culturas. Primeiro ele planta a soja, depois o sorgo e o milho. Desta vez, depois da soja, decidiu destinar 100 hectares para a plantação de girassol e o restante na plantação do milho safrinha. A colheita deve ser daqui a 30 dias. O produtor espera colher de 30 a 40 sacas de girassol por hectare. A produção será vendida para a indústria de óleo. Este produtor de Bela Vista de Goiás também está plantando pela segunda vez, já com o pensamento mais específico. Sérgio, explica pra gente essa questão do girassol na terra. Você pode produzir o girassol para fabricação de óleo e N produtos. E algumas pessoas também dizem que plantam girassol para descanso de terra, do descanso do solo. Aqui na sua propriedade, como é que é? Qual que é a sua opinião sobre isso? O girassol aqui a gente usa para o seguinte, a gente usa ele para produção de semente, de grão do girassol, para produção de óleo. A gente faz toda a adubação, faz todo o manejo químico para controle de doença, para tudo. Então eu não falo que isso aqui é para descansar na terra, a gente vai descansar ela da soja. A gente não vai plantar soja na safrinha. E ele vai reciclar muitos nutrientes da minha terra. Mas para descansar a terra, eu uso um braquiária, eu uso uma clotalária. Que é essa área sua aqui. Que é essa área daí. A lavoura deste produtor dá gosto de ver. É girassol a perder de vista. Caminhamos entre a plantação para entender melhor o manejo. A imagem que parece coisa de cinema traz boas notícias para esse produtor esse ano. É o segundo ano que ele está plantando, olha só. Só para você ter uma ideia aqui, ó, da altura dessa planta. Eu tenho 1,62 m. Olha a altura dessa planta aqui. A gente vê que ela está bem alta, está forte. Agora, essa planta realmente mostra o que o Sérgio vai encontrar de produção, a lucratividade dele. Porque girassol se ganha na semente, né, Sérgio? Sim, se ganha na semente. A gente planta o girassol na intenção de produzir a semente dele para óleo de girassol. E o plantio dele a gente faz no mês de... Até 5 de março é o ideal da gente fazer o plantio de girassol. Essa área aqui foi plantada um pouco mais tarde, que a gente demorou muito para colher por causa das chuvas. Mas o girassol ainda ficou muito bom, ficou muito bonito. E a gente acha que vai ter uma produção muito boa aqui nessa área. A edição do Record News Rural de hoje está terminando aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima.